Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira, na 33ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Lucas 19, versículos de 45 até o 48, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os notáveis do povo, procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer porque o povo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Então, quero chamar a atenção a você um pouco dessa situação, né? Todos os evangelhos mostram essa cena em que Jesus, de fato, quando chega no templo de Jerusalém, Jesus meio que se revolta. E a gente fica com muitas pulgas atrás da orelha. Eu acho que eu já partilhei sobre isso em um vídeo. Eu quero partilhar com vocês uma experiência minha pessoal de quando eu era criança. Na minha vida de infância, né, eu lembro que minha mãe, embora ela seja muito católica, mas ela tinha muitas amizades protestantes. E aí os irmãos protestantes traziam, né, muitas vezes textos bíblicos para fazer reflexões. E eles faziam algumas críticas ao catolicismo que eu, na época, por não ter muito conhecimento, eu ficava meio balançado. Eu até acho que, inclusive, você que está aqui no canal já passou por situações parecidas. Então, por isso a importância da gente poder estudar bem. E eu lembro que eles diziam muito assim, me recordo, né? Pelo menos aquela mulher específica falava isso. Que a Igreja Católica, quando fazia vendas nas secretarias da igreja, ou quermesse na frente da igreja, ou vendia texto em frente à igreja, por exemplo, estavam exatamente fazendo o contrário do que Jesus dizia, porque Jesus não permitia comércio ali em frente às nossas paróquias. E eu sempre ficava com aquela pulga atrás da orelha, dizia, meu Deus, então a igreja católica é ruim. Eu ia para a igreja, mas não entendia muito bem tudo isso, ficava sempre, né, com aquela perguntinha. Depois de estudar muito Bíblia, hoje eu não tenho mais nenhum problema em relação a isso. Porque, na verdade, aquela mulher que falava isso, ela estava com um problema de interpretação. Eu vou te ajudar a entender. Como é que acontecia naquele tempo? Todos os anos o povo ia até o templo de Jerusalém, porque existiam os momentos em que o povo tinha que ir. Você que assistiu provavelmente a primeira leitura, você escutou eu falando que o povo amava muito uma dinâmica de liturgia, né? A cada ano, em determinado período do tempo, aquele povo de fato fazia algum tipo de celebração em memória de alguma coisa. Por exemplo, a Páscoa, a memória da libertação do Egito. E aí, por ocasião da Páscoa, todo judeu, por exemplo, ia até Jerusalém. Então, era a principal festa, inclusive, do ano. Só que acontece, ia-se a Jerusalém para fazer um sacrifício, que correspondia a levar um animal, que tinha que ser um animal perfeito, não podia ser doente, né? Toda uma burocracia específica para poder ofertar em sacrifício. E vamos pensar comigo, o povo vivia numa região quente, tipo o Brasil hoje está muito quente, mas você já tem uma realidade ainda mais pesada na região da Lei de Cristo. O povo não tinha ar-condicionado naquele tempo, né? Então pensa a situação. Muitos moravam longe, não tinha carro nem ônibus como a gente tem hoje. Então, para levar o animal, podia ser que alguém roubasse eles no meio do caminho, podia ser que o animal passasse sede, e nós estamos falando também de um público pobre, que não tinha muitas vezes nem água para si, quanto mais para o animal. Então, qual era a atitude natural do povo? O povo levava dinheiro de casa e comprava em Jerusalém. Só que, infelizmente, dentro da dinâmica do templo, começou a ter uma espécie de dinâmica de corrupção. Qual foi a estratégia? O povo trazia um dinheiro, por exemplo, a pessoa trazia dólar, mas dentro do templo só rodava real. Então a pessoa tinha que passar ali pelos cambistas, né? E depois que passava então pelos cambistas, essa pessoa tinha, né, na hora do câmbio, né, trocava o dinheiro, já tinha alguma corrupção, porque tem alguma taxa aqui, depois ela pegava esse dinheiro, comprava o animal, esse animal ia ser ofertado ali no templo, e eu te conto um detalhe. Aquele animal, por exemplo, uma parte ficava ali, outra parte ficava para o sacerdote. A pessoa gastava só por causa de uma dinâmica ritual, de um sacrifício. Então, Jesus via essa situação toda e ele acaba percebendo que todo esse esquema, na verdade, ele estava dificultando a vida daquele povo e era também um esquema de exploração de pessoas. Acho que você agora já não tem nenhuma dúvida sobre isso. É por esse motivo que Jesus, no versículo 45, diz o texto que ele expulsa os vendedores. O problema não estava em fazer vendas. O problema estava em explorar pessoas. Isso vale para tudo ainda hoje. Quantas pessoas exploram também dentro da dinâmica econômica do que a gente vive. E aí Jesus vai e cita um texto do Antigo Testamento: minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um antro de ladrões. E agora eu acho que você já entendeu por que eles eram chamados assim. Diz no versículo 47 que Jesus então ensinava todos os dias no templo,
Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os notáveis do povo queriam matá-lo. Agora você também já sabe por quê. Porque estava mexendo no bolso deles, né? Ninguém quer que aconteça isso. E aí, só que ninguém sabia o que fazer porque o povo era fascinado pelo que Cristo falava. Então eles não queriam ficar contra o povo. Porque embora eles soubessem, né, que tinham talvez muito poder, muita ligação com o Império Romano, a preocupação de ter um levante popular é muito grande. Porque nós temos o quê? O Império, que é grande, mas o público é muito maior. Então se as pessoas tivessem consciência e se revoltassem, talvez elas tivessem ali um poder tão grande que tirasse esse povo do poder, tirasse a riqueza do povo à força. E eu quero chamar a atenção para uma outra coisa que eu acho que é muito sugestiva, é você entender que teologicamente falando esse texto, além de trazer toda essa carga social e histórica como eu expus para vocês, também quer mostrar que Jesus é aquele que purifica o templo. Jesus é aquele que, na verdade, purifica a religião, que purifica uma visão equivocada do povo. Quantas e quantas vezes o povo tem uma visão completamente distorcida das coisas, e é Cristo quem vem trazer a verdadeira visão, uma visão correta, uma visão coerente. Eu trago para cada um de nós. Quantas e quantas vezes nós também temos atitudes incorretas? É Cristo quem pode nos ensinar. É Cristo o modelo perfeito. É Cristo que também vem nos ensinar quando muitas vezes, não no mesmo contexto aqui, mas nós estamos impedindo pessoas de ter acesso a Deus. Quando eu coloco em eixo de muitas burocracias. Atenção! Existem burocracias que são sim necessárias, tá bom? Por exemplo, eu não posso achar que uma paróquia ela vai se sustentar sem o dinheiro dos fiéis. Porque eu preciso fazer retoque de uma pintura, eu preciso pagar energia, eu preciso pagar água, enfim. Isso é evidente, gente. São realidades que a gente vive. Mas outra coisa é quando eu viso uma exploração. É quando a gente utiliza dinheiro das pessoas sem um motivo correto. É quando eu gero burocracia impedindo as pessoas de poderem servir quando elas podem servir, mas apenas por um gosto pessoal meu. Quando eu impeço as pessoas de poderem ser mais coparticipantes, mais corresponsáveis, mais autônomas, sabendo que elas podem. Isso é a parte incoerente. E da mesma forma como naquele tempo, Jesus ele não quer essas pessoas. Não é? Jesus não quer líderes que desacolham, que afastem, que sejam impedimento. Mas pelo contrário, Deus quer líderes que sejam portas, que sejam janelas para ajudar o outro a ver além, né? Que sejam pessoas que de fato deem as mãos e ajudem também o outro a caminhar. Eu acho que essa é a grande reflexão que a gente precisa estar vendo agora. E aí eu chamo a atenção, né? Quando a gente acaba olhando na primeira leitura, a primeira leitura também falava de um certo amor também, pela igreja, ali era pelo altar. E eu acho que essa sexta-feira Deus quer isso da gente, né? Olhando esses dois textos. É preciso ter mais amor pela casa de Deus. É preciso ter mais amor pela igreja. É preciso dizer com convicção, eu sou muito feliz por ser católico. Eu amo minha igreja. Eu amo estar dentro da igreja católica. Eu espero que, assim como eu disse agora, porque é uma verdade para mim, também seja uma verdade para você, tá bom? Que Deus te abençoe imensamente. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!